Deus do céu, deu mais. Ter um filho é um momento inesquecível. Da descoberta ao nascimento, muitos obstáculos e desafios virão. Inseguranças, noites mal dormidas, medos e felicidades. Mas todos esses sentimentos se intensificam quando o bebê nasce prematuro. No Brasil, cerca de 340 mil bebês nascem antes da hora. 60% nascem entre 34 e 36 semanas. 20% entre 32 e 33 semanas. 15% entre 28 e 31 semanas. E 5% com menos de 28 semanas. A prematuridade pode ter várias causas, como causa genética, quando a mãe tem um útero diferente do normal, seria um útero mal formado, do tipo útero bicórnio. Também temos pré-eclâmpsia, mau posicionamento da placenta, idade materna e uso de drogas. Minha gravidez estava normal, ocorreu tudo normal até as 28 semanas. Quando eu fiz a eco de rotina para ver como é que estava o bebê, e o médico me informou que ele estava abaixo do peso, que tinha alguma coisa de errado. Ele deveria estar com 1,5 kg, 1,6 kg, e ele estava com 1,50 kg. Eu fui na consulta, que já estava agendada para a próxima semana. A minha obstetra, que estava me acompanhando pelo convênio, disse que era normal. Eu não ganhei peso na gravidez, ganhei 5 quilos apenas. Ela me dizia que era normal também. Naquela semana a minha pressão começou a subir bastante, de 13 por 9, ela começou a 16 por 10. Ela me deu uma medicação para baixar a pressão. Tomei uma semana, não funcionou, minha pressão foi a 19. Eu fui sem marcar consulta no consultório dela para ver o que a gente poderia fazer. Ela me disse que tinha conversado com uma colega, que eu estaria com pré-eclâmpsia, que era muito grave o meu caso, fez uma carta de recomendação para mim e mandou procurar um hospital de referência em pré-eclâmpsia, o Fêmea ou Presidente Vargas, em Porto Alegre. Eu saí do consultório sozinha, eu fui até o trabalho do meu marido, ele me levou para Porto Alegre. Chegando lá, eu estava com muito medo de ganhar pelo SUS, sem conhecer, sem saber nada. Nós, no meio do caminho, resolvemos ir para Santa Casa, que tem atendimento pelo convênio, tem pelo SUS, e tem uma UTI neonatal. Então eu fui, cheguei lá, passei pelos médicos que estavam de plantão. O médico disse que era grave o meu caso, que era de risco para mim e para ele. Me internou. Eu fiquei a noite inteira no centro obstétrico, em observação, sendo monitorado, o bebê sendo monitorado. No sábado, eles me mandaram para o quarto, achando que se estabilizasse eu poderia levar mais adiante a gravidez, estando internada. No domingo de manhã, a doutora veio com os resultados dos exames, que estavam muito alterados, e ela resolveu fazer o parto. Então eu voltei para o centro obstétrico, fiz as 8 horas de jejum e às 18h08 ele nasceu. O medo deles era que ele não conseguisse respirar, porque o pulmão não estava pronto, né? Ele respirou sozinho, eles me mostraram ele e levaram direto para a UTI. Eu fiquei na recuperação, fui pro quarto, fiquei 24 horas deitada com sonda, fazendo injeções a cada 2 horas para não entrar em convulsão, porque o risco de uma mãe que tem pré-eclâmpsia quando o bebê nasce é convulsionar e vir a falecer. Então eu fiquei até segunda noite. Na terça eu pude ver ele, pude ir na UTI NEO. Ele já estava com 900 gramas, ele nasceu com 1,90 kg, ele já estava com 907 gramas. E daí em diante, na quarta eu tive alta, e daí eu ia todos os dias para a UTI, onde ele ficou com 45 dias e saiu de lá com 2,20 kg. Por isso, a importância de um pré-natal.
pois todas as complicações genéticas e cognitivas devem ser diagnosticadas no início. Ou, em melhores circunstâncias, se as mães fizessem uma programação de sua gestação, então não teriam surpresas, pois durante a gestação o pré-natal seria iniciado com maior cuidado. Falando agora sobre a forma do nascimento, caso ocorra um parto prematuro extremo, que seria entre 20 e 37 semanas, a via de parto mais indicada é a cesariana, porque este bebê não tem força suficiente para ajudar a evoluir no trabalho de parto via vaginal. Eu engravidei, eu tinha 15 anos, eu engravidei bem nova, assim, eu considero, né? E a minha filha nasceu de 7 meses, ou seja, 31 semanas. A Alice, ela nasceu prematura porque ela teve uma infecção dentro de mim e ela estava tendo um ataque cardíaco e por isso ela teve que nascer antes do tempo. E eu não fiz pré-natal porque o pré-natal dela estava marcado para o dia 12 de janeiro e ela nasceu dia 6, com 31 semanas, ela nasceu de 7 meses. Ela nasceu no hospital da Ubra, de parto normal. Ela ficou internada 1 mês e 1 dia na UTI neonatal. Ficou 10 dias tomando antibiótico e os outros dias foi para ela ganhar peso, aprender a mamar, entre outras coisas. E nesse tempo que ela ficou no hospital foi muito difícil, porque pelo fato de eu ser menor de idade eu não podia ficar com ela. Tinha sempre que ter uma pessoa maior de idade junto comigo. E era muito ruim porque a minha mãe também tinha uma outra filha pequena de 3 anos na época e não tinha com quem deixar a minha irmã. E aí era uma confusão pra ficar lá todo mundo, foi conselho, um monte de coisa. Foi bem difícil. Depois de ter nascido, ela nunca teve mais problema respiratório ou algo do tipo. Ela já foi internada, mas foi por uma bronquiolite. Ela não tem asma, ela não tem nenhum problema respiratório, ela é totalmente saudável. Uma das grandes preocupações dos pais é a procedência ao Sistema Único de Saúde SUS. Então, o nosso grupo conversou com a obstetra Alessandra Lopes da Silveira a respeito do que ela vê e passa nesse sistema. O Sistema de Saúde SUS tem condições de receber e tratar crianças prematuras, diz a Alessandra. Hoje, o SUS oferece um grande suporte para todo o pré-natal também. Em relação ao pré-natal no SUS, os médicos contam com uma grande equipe multidisciplinar, enfermeiros, técnicos de enfermagem. A consulta de pré-natal é agendada mês a mês, de 15 em 15 dias, e semanal conforme o tipo de gestação. E a gestante não precisa entrar na fila para obter a consulta. A Alessandra fala também: o governo, nos dias de hoje, já tem ajudado bastante com medidas para prevenir a prematuridade. São elas: pré-natal gratuito pelo SUS e vagas em hospitais com UTI neonatal para crianças prematuras. Um bom hospital aqui em Canoas que conta com esse suporte de UTI neonatal é o Hospital da Ubra. A prematuridade pode influenciar na vida de uma criança de várias formas. No início de sua vida, conforme o grau de prematuridade que a criança nasce, sabemos que ela pode ter diversos tipos de problema em seu processo de desenvolvimento. A criança prematura tende a ser uma criança com problemas respiratórios por toda a sua infância, já que os pulmões do bebê é um dos últimos órgãos a ficarem maduros até o nascimento, podendo acarretar doenças do tipo asma e bronquite. Mesmo, né, filha? Oi, pessoal. Meu nome é Luci. Eu sou mãe da Maria Lúcia Malikovski Quintana, que é uma prematura.
Eu tive ela com 33 anos, eu engravidei, e 34 foi o parto dela. Eu tive uma gravidez toda normal, fiz todas as consultas do pré-natal, não tive nenhuma alteração, nada. Aí na 33 semanas, no dia 20 de janeiro, eu fui consultar, minha pressão estava um pouco alterada. O médico pediu que eu ficasse em repouso, tomasse líquido, elevasse as pernas um pouco. E aí eu fiz todo esse atendimento, mas numa saída, que eu fui fazer uma visita, me senti mal, fui parar na emergência e o médico disse que eu estava tendo o início de uma pré-eclâmpsia. E aí eu fui internada, ele chamou meu obstetra, fui internada no Hospital Mãe de Deus, que é um hospital conveniado, né, particular, como se diz, né. E lá eu tomei algumas medicações para tentar que a Maria Lúcia não nascesse antes do tempo. Mas não teve, a pressão continuou alta, e a pressão alta, a pré-eclâmpsia, é uma situação muito grave, onde que tanto mãe e filho correm risco de morte. Então, geralmente, até o médico conversa com o familiar para saber que se tiver que escolher, se vai escolher entre a mãe ou o filho. É conversado isso, geralmente com o pai, né? E depois eu fui levada no outro dia 23, para fazer uma cesariana, porque não estava programada para parto normal e nem tinha como fazer, porque era uma situação de risco e urgência, então tinha que ser logo feita a cesárea. E na cesárea, daí nasceu a Maria Lúcia com 33 semanas, 1,745 kg. Cabia dentro de uma caixinha de sapato. Coisa mais amadinha, sem cabelo, quase nada de cabelo, sem sobrancelha, sem cílios, sem unha. E ficou dentro de uma incubadora por mais ou menos 22 dias. Ela ficou internada entre incubador e sair, porque os prematuros não nascem com pulmão e vários outros órgãos amadurecidos, mas principalmente pulmão. Então lá na internação é feito vários exames, né? Entre os exames, tomografia de crânio, para ver se não teve nenhuma alteração cranial, porque os prematuros podem ter problemas de visão, de audição, vários problemas pela falta de oxigenação, pelo pulmão também não está maduro, né, para nascer. E ela ficou lá por um bom tempo, mas se desenvolveu bem, não teve nenhuma complicação, e foi embora com 2 quilos, eu acho que 160 mais ou menos, que ela fechou para poder sair e mamando normal. Foi uma guria assim que não teve problemas mais graves, teve um probleminha só de asma devido à situação da prematuridade, né, do pulmão, mas depois teve acompanhamento com pneumo e se resolveu esse problema dela. Se mantivermos hábitos saudáveis durante a gestação e ao longo da vida, com certeza teremos Penápolis. muitas chances de ter Foi em uma Tavor? gestação com problemas. Minha mãe mandou de Penápolis essa carambola. Hábitos saudáveis Esse aqui, ó, é fit, são tá? Esse boa pão de queijo, alimentação, que eu já comi vários boa enquanto... hidratação e exercícios físicos, apoio familiar e o mais importante, a realização do pré-natal e nunca consumir droga.